Graça e a paz, os irmãos. Glória ao Senhor, irmãos. Que alegria podermos repartir aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido aqui nesta casa. Aleluias. Somos muito gratos ao Senhor. Isso é maravilhoso, muito bom. Eu queria introduzir sobre algumas coisas, queridos, que o Senhor tem ministrado na minha vida, na minha casa, através dessa comunidade nesses anos, né? Mês que vem vamos completar um ano aqui. E que coisa louca, que coisa profunda que o Senhor tem manifestado, que o Senhor tem tocado, que o Senhor tem operado através da vida da comunidade, através da vida da liderança. E por esses dias o profeta Daniel, o profeta Rafa, esteve ministrando algumas coisas e o Senhor veio confirmando algumas coisas sobre esses textos que eles estavam lendo. E eu queria introduzir isso, lendo esse texto. O profeta Rafa falou sobre Filipenses, o profeta Daniel falou sobre Efésios, depois falou sobre Filipenses. Então foram textos assim que o Senhor foi saltando, que o Senhor foi apontando, e eu vejo que vai ser de muita utilidade para a vida da comunidade, para a nossa edificação nessa noite. Queria que você abrisse em Efésios 3:18. Eu ainda não dei nome, irmãos. No decorrer do caminho, a gente vai falando alguma coisa. Efésios, capítulo 3, verso 18. Eu acredito, irmãos, piamente, que o Senhor está nos chamando para um lugar, o Senhor está nos convocando para um lugar que nós precisamos conhecer nele. A pastora Gi, no início dessa reunião, ela leu um texto de Mateus sobre a fala de Jesus, dizendo: tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você conhece o restante. Isso foi me trazendo, porque eu estava em algumas perguntas acerca se começava dessa forma ou se não começava. Mas Efésios capítulo 3, verso 18, que diz assim: vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Compreender e conhecer.
É como eu falei no início, querido, Deus está nos chamando para entrarmos nesse lugar, mas não é de uma forma individual, mas sim de uma forma coletiva, de uma forma juntos, compreendermos a largura, o comprimento, a altura e conhecer o amor de Deus. O compreender no pensamento de Paulo, na sua capacidade, significa de estar acoplado. O compreender que o apóstolo Paulo está dizendo é de verdadeiramente estar tão amalgamado, de entender que eu sou pertencente desse lugar, eu sou pertencente desse corpo. Então compreendemos juntos, entendemos juntos. Nós compreendemos, nós conseguimos agora entender juntos, estamos num só corpo, compreendendo o que o Senhor deseja. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso para que com todos os santos juntamente possa compreender qual é a largura, qual é o comprimento. Não existe medida para isso. Não existe um cálculo humano que possa dizer a metragem é assim, a metragem é dessa forma, porque o apóstolo Paulo está dizendo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E agora ele entra na outra parte de conhecer o amor de Cristo. O conhecer do amor de Cristo é o mesmo de que uma relação de marido e mulher, um conhecer de intimidade. Primeiro, nós nos juntamos, nos unimos, nós se entrelaçamos, entendemos que nós somos pertencentes, entendemos que agora nós somos um, e agora por nós entendermos que nós somos um, então juntos vamos buscar uma intimidade coletiva com o Senhor. Junto nós vamos adentrar nessa profundidade, junto nós vamos nos entrelaçar nessa intimidade de buscar o Senhor. Essa é a essência desta casa, essa é a essência dessa comunidade. Uma comunhão, uma unidade e uma intimidade, uma devoção profunda no Senhor. Vamos para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, o Rafa falou semana passada, Filipenses capítulo 2, 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não vou repetir o que o Rafa falou, que nós já ouvimos tão bem, o que ele falou sobre a natureza, ele falou sobre a essência de Deus. Mas eu queria acrescentar aqui, irmãos, se Deus está nos chamando, irmãos, para um lugar, para esse lugar de unidade, para esse lugar de intimidade com Ele,
E assim nós precisamos entender o corpo, nós precisamos compreender isso. E o apóstolo Paulo está trazendo algumas verdades acerca de Cristo, de nós termos um sentimento, termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele esvaziou-se a si mesmo. Ele veio a ser servo, tornando semelhante a homem, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. A intimidade de Jesus, a relação que Jesus tinha tão profunda com o Pai, a intimidade, o relacionamento, tanto que ele mesmo chegou a dizer para os discípulos, para os homens, para a multidão: eu e o Pai, nós somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Era tão profunda o conhecimento, a intimidade que ele tinha, tão grande, tão profunda com o Pai, que ele esvaziou-se a si mesmo, que ele se humilhou. Então aqui nós aprendemos algumas coisas, querido. Não é o tanto que eu conheço do Senhor que vai determinar alguma coisa, mas é o quanto que eu me esvazio em obediência a Ele. Não é o quanto que eu digo que eu tenho intimidade com o Senhor, mas o quanto que eu me coloco em humildade, em o quanto eu me coloco em submissão a Ele, me coloco em submissão ao corpo, me coloco em uma entrega, em obediência a Ele pelo corpo, porque o termômetro de verdadeiramente eu dizer que eu tenho intimidade, que eu conheço o Senhor, tem que descer, tem que esvaziar, irmãos. O esvaziar, irmãos, ele nos leva a abrir mão de todas as coisas, irmãos, por causa de uma palavra, irmãos. Dizer que conhece o Senhor, mas não consegue esvaziar-se a si mesmo, irmão, é de ser julgado isso. Dizer que conhece o Senhor, mas não consegue se humilhar, não consegue se esvaziar, irmãos. Não consegue fechar a boca e dizer: sim, Senhor. O próprio Jesus mesmo disse em Hebreus: Pai, eu estou aqui para poder fazer a tua vontade. Como no rolo está escrito a meu respeito, então eu estou aqui para poder fazer a tua vontade. Eu estou aqui para poder me esvaziar, Senhor. Ô irmãos, é isso que o Senhor está nos levando, é isso que o Senhor está nos apontando, é isso que o Senhor está de fato desejando de nós, querendo de nós, porque é isso, é se esvaziar, é independente de qualquer situação, é independente de qualquer posição, quer social, quer espiritual, mas a chamada de Jesus, a chamada do Senhor para o seu corpo, para a sua igreja, é que nós nos esvaziemos, porque ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus não é uma emoção, mas é uma convicção daquilo que você está enxergando. E a pergunta que eu faço para você: o que você está enxergando? E se você está enxergando, você está se esvaziando? Se você está enxergando, se você está ouvindo, você está se colocando em humildade diante do Senhor, diante do corpo?
Porque é esse sentimento que houve em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo: seja a atitude de vocês, seja a motivação de vocês. Como eu li em Efésios 3,18, para que possa compreender com todos os santos qual é a medida, a largura, o comprimento, a altura do amor. Do amor. Porque nós, quando entendemos que nós estamos conhecendo mais o Senhor, mais nós vamos nos esvaziando, irmãos. Porque esvaziar é como se uma pessoa ela tivesse, o texto já deixa bem claro, mas é como uma pessoa estivesse no 10º andar e ela está descendo aquelas escadas, ela está descendo os degraus, ela está descendo, ela está descendo, ela está descendo, ela está descendo e está descendo. Ela está descendo, está se esvaziando. Por isso que a pastora Gi disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Existe um lugar em Deus, irmãos, de humildade. Existe um lugar em Deus, irmãos, de mansidão, que nós precisamos adentrar nisso. Aonde as vaidades elas não prevalecem. Aonde o desejo de querer ser alguma coisa não tem vez. Mas é onde o coletivo, onde o corpo, ela flui, ela vem com violência, ela vem com graça, porque de fato aprendeu, está aprendendo. Então são essas impressões que o Senhor tem comunicado. Agora vamos para Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, verso 1. Irmãos, eu gostaria de, antes do pastor Clebinho ir para o próximo texto, continuando a mensagem dele, levantar essa primeira parte do que ele está compartilhando. Irmãos, é necessário vigiar, porque há muita informação sem descer virá arrogância. A essência do ser humano é querer, por sua natureza caída, se colocar acima do outro. Então, quando a gente acha que conhece mais, o conhecer que o Clebinho está falando aqui, não é o primeiro conhecer que ele disse de intimidade com Deus como do homem e de uma mulher, é a informação, é aquele que sabe mais, é o sabido. E nesse lugar é bom para você ficar sabido, porque cada dia tem alguém falando algo, uma palavra nova, e você diz: nossa, aqui o nível é ó. Mas o nível, na verdade, se mede pelo quanto disso se torna prático na sua e na minha vida. Do contrário, o efeito sempre é a arrogância. A gente vai ficar olhando para os outros, nos comparando a eles. Cuidado, irmãos. A arrogância nos faz tropeçar na palavra que deveria nos libertar. Uau. Aleluias. Isaías capítulo 5, verso 1. O profeta Isaías, ele diz assim, Isaías capítulo 5: cantarei para o meu amado, para o meu amigo,
o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderá fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Esse é um texto muito profundo, mas eu vou ser muito objetivo daquilo que o Senhor tem comunicado. Profeta Isaías, no capítulo 5, ele de uma forma poética, de uma forma tão amorosa, ele começa a cantar para o seu amigo a sua canção, a despeito de um contexto de idolatria, um contexto de rebeldia, a despeito de um contexto de injustiça social, injustiça com o órfão, injustiça com as viúvas, responsabilidades que foram dadas aos homens que o Senhor tinha estabelecido. E o Senhor, através de Isaías, ele ainda mostra o seu amor para com a sua vinha, que nós lemos aqui, que é Israel. Mas Isaías vai falando algumas coisas que a gente vai meditando aqui, que ele diz que eu cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Você percebe, querido, que não é Isaías que está determinando o que ele acha que ele tem que cantar. Não é ele que está determinando o que ele acha que deve falar para o seu amigo, para o seu Senhor, mas ele consegue capturar o coração de Deus, ele consegue ouvir o coração de Deus, em saber o que o Senhor quer que ele cante a respeito da sua vinha. Ele consegue entender, discernir, ele consegue ouvir o que o Senhor queria que ele cantasse. E ele começa a dizer: o meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina.
E ele começa a narrar, ele começa a dizer que esse lugar era um lugar fértil. Essa colina era um lugar, um ambiente fértil, um ambiente frutífero, um ambiente pronto, tudo para poder frutificar. E ele começa a trabalhar os processos para que essa vinha venha frutificar, para que essa vinha ela venha dar os seus frutos. E ele começa a cavar primeiro. Ele começa, depois que ele cava a terra, ele começa a tirar as pedras. E depois que ele começa a tirar as pedras, ele planta as melhores videiras. Depois que ele começa a colocar suas melhores videiras, ele constrói uma torre de sentinela e fez um tanque de prensar uvas. Esse é o amor de Deus para com a sua vinha. Esse é o cuidado de Deus, a delicadeza de não interromper os processos, de não atrapalhar os processos, mas trabalhar bem a terra. Trabalhar bem a terra. Mas a palavra do Senhor diz aqui, querido, que ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Por que será que deu uvas azedas? É como eu disse no início aqui, querido, o contexto era de rebelião, o contexto era de desobediência, o contexto era de opressão. O Senhor deu tudo. Desde Moisés o Senhor deu a lei, desde Moisés o Senhor deu todas as diretrizes para que o povo viesse a andar, a caminhar numa relação, numa intimidade, numa profundidade com o Senhor. Mas os tempos foram se passando. Homens que eram para ser genuínos no coração, do coração de Deus, distorceram. Homens que eram para caminhar segundo o coração de Deus não caminharam, mas deixaram-se levar por corrupção, deixaram-se levar por idolatria, deixaram-se levar por algo que o Senhor não estava se agradando. E é por isso que essa vinha, ela não deu o seu fruto correto. É importante nós entendermos, irmãos, sobre algo que o Senhor tem comunicado sobre esta casa, irmãos. É importante nós entendermos. Deus tem estabelecido-nos numa comunidade profética e apostólica. Eu creio que você tem convicção disso. Eu creio que você sabe muito bem disso. Nós tivemos a escola dos 5 ministérios, aonde nós compreendemos, nós fomos instruídos. Deus colocou-nos nesse lugar, a igreja, o seu corpo, nesse lugar, no lugar fértil, irmãos. No lugar onde nós vamos frutificar no Senhor. Mas é importante nós entendermos uma coisa, que há um risco, irmãos, de nós não frutificarmos, há um risco de nós permanecermos de uma forma improdutiva, porque nós não conseguimos deixar o Senhor arar a terra. Há uma probabilidade de nós não desenvolvermos
se nós não permitirmos, não deixarmos com que o Senhor trabalhe de forma profunda a terra. Porque nós lemos aqui, irmãos, os capítulos anteriores falam que homens que foram levantados por Deus não colocaram a igreja, não colocaram a sua vinha de forma correta. E eu tenho muita certeza disso, irmãos. Tem homens que já receberam palavras de Deus, tem homens que já receberam instruções de Deus de como fazer com que a sua vinha, a sua igreja, crescesse, não em números, mas crescesse em Cristo, amadurecesse em Cristo, desenvolvesse em Cristo. Mas não colocaram isso em prova, não colocaram isso em ação. E o Senhor, de forma graciosa, nós sabemos que Ele vai tratar com esses tipos de homens. Nós sabemos que Deus vai tratar, vai ter um papo com esses homens. Mas se Deus, querido, irmãos, nos colocou nesse lugar, se Deus nos colocou nesse ambiente frutífero, aonde é um lugar que o Senhor tem estabelecido a justiça, aonde o Senhor tem estabelecido a partilha, aonde o Senhor tem estabelecido a unidade. Eu vou usar a expressão do pastor Fabinho: dilata o teu coração também, irmãos. Abra o teu coração. Deixa o Senhor cavar a terra, deixa o Senhor orar. Porque às vezes nós pensamos dizendo: mas eu só quero que o Senhor somente somente só corta essa grama. Eu só quero que o Senhor somente só dá uma cortadinha. Mas se verdadeiramente nós queremos nos tornar irmãos, o arado ele precisa ser mais profundo dentro de nós. O Senhor precisa cavar profundidades dentro de nós. O Senhor precisa tirar pedras que existem ainda dentro de nós, irmãos. Ainda existem algumas pedras da religião. Ainda existem algumas pedras institucionais na nossa mente que nós temos dificuldade de transicionar, que nós temos dificuldade de entregar. Pois o Senhor está nos chamando para um lugar alto. O Senhor está nos chamando para um lugar onde não funciona, querido, a nossa mentalidade humana. Por isso que o apóstolo Paulo diz: tede em vós o mesmo sentimento. Se ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto. Deus não está nos chamando para um ambiente onde o nosso eu, as nossas emoções prevalecem. Deus está nos chamando para um ambiente onde a vontade dEle que prevalece, onde a adoração é Ele que determina o que nós devemos cantar. Não determinamos nada, não é emoção, não é uma canção, um cântico a respeito da igreja, daquilo que vai massagear, fazer-o chorar, mas muito pelo contrário, fazer nós conhecermos quem é o Senhor Jesus. Fazemos compreender a profundidade do seu amor. Então o chamamento do Senhor para mim, para nós, é um chamamento para esse lugar alto, um lugar de fertilidade. Porque aonde não há fertilidade, irmãos, existe esterilidade. Esterilidade espiritual, esterilidade na vida emocional, existe esterilidade na vida. Mas o Senhor está nos chamando para esse lugar fértil,
para um posicionamento correto, para um trabalhar mais profundo. Por isso que ele diz: o que eu vou fazer? Porque eu esperava do Kleber, mas em determinado momento ele não frutificou. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer com o Josa. Eu já sei o que eu vou fazer com o Isaías. Eu já sei o que eu vou fazer com o Andrei. Eu já sei o que eu vou fazer com o Ada. Eu vou derrubar sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Eu derrubarei o seu muro para que seja pisoteada, farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e erva daninha crescerão nela. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, Deus não tem problema de começar do zero. Deus não tem problema nenhum de começar do zero. Nós é que queremos nos preservar, nós é que queremos conservar. Poxa, mas espera aí, né? É o que eu li lá no início. Tede em vós o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Deus não tem problema, porque é Ele que vai dar a semente. É Ele que vai colocar os fundamentos corretos. É Ele que vai colocar a semente correta. Então para Ele não é problema isso, mas nós queremos nos preservar. Nós queremos preservar a nossa reputação, nós queremos preservar o nosso ego. Mas eu também conheço também. É como o Rafa falou. Mas, irmãos, se nós estamos numa comunidade fértil, e eu tenho muita certeza nisso, porque esse texto, ele me fala isso, me mostra isso. Nós precisamos entender isso. Que o Senhor, Ele precisa mexer em áreas da nossa vida, irmãos. Ele precisa entrar em áreas da nossa vida, irmãos. Se de fato nós queremos e nós estamos entendendo, como nós ouvimos uma palavra no início, sobre estar entrelaçado, sobre o sentimento de pertencimento. Se nós estamos de fato nesse ambiente como nós estamos, nós precisamos entender, tem muita coisa que Deus precisa ressignificar na nossa vida, irmãos. E eu não vou jogar algo aleatório, irmãos, é na tua vida financeira mesmo. É na minha vida financeira, no meu casamento. É na minha vida financeira, na área mais íntima. Deus precisa entrar, irmãos. Saiamos desse lugar de desconfiança, saiamos desse lugar onde nós preservamos algumas pedrinhas. Mas entremos nesse lugar onde o Senhor, se Ele tiver que derrubar o muro, para que seja pisoteada, farei dela um terreno baldio. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Porque no início aqui, ele fala que ele cavou e tirou as pedras, construiu uma torre de sentinela. O lugar que nós estamos inseridos, querido, é um lugar de adoração, é um lugar de devoção, é um lugar onde, como Abacuque mesmo diz, eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou me colocar numa devoção, numa entrega, para que verdadeiramente o Senhor venha trazer, venha conferir, venha falar. Para que de fato, querido, o Senhor, Ele não vai perder a esperança da sua igreja, do seu corpo. Ele não perde a esperança. E o Senhor fala que Ele vai deixar tudo deserto. Vamos para João capítulo 15, aí eu vou estar encerrando. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero.
Vocês estão entendendo a conexão entre a primeira parte e a segunda parte da mensagem? Ok, obrigado. Eu queria esse sinal de sinceridade. Quando o Clebinho começa falando de se esvaziar e ele diz que é necessário humildade, ele está falando do que precisa ter no coração de quem vai passar pela segunda parte da mensagem, que é o texto de Isaías que ele leu. Ele está descrevendo uma plantação que tinha tudo para ser perfeita. Só que ela tem um problema nela mesma. E aí o que acontece? Como ela tem um problema nela mesma, Deus vem e limpa o terreno. E aí a aplicação do Clebinho é: se você é uma pessoa plantada em um lugar que você diz que é bom, e as coisas não estão andando para você, o que está te faltando? Limpar o terreno. E qual foi o nome que ele deu para isso na primeira parte da mensagem? Como? Exatamente, irmãos, isso é muito sério. Vou dizer para vocês por quê. Nós estamos aprendendo um vício terrível, ficar cobrando uns aos outros as coisas que a gente não aprendeu. Irmãos, Deus está falando violentamente na boca do Clebinho aqui. A gente consegue se cobrar a comunhão, sendo que a gente nem entendeu esse negócio direito. O irmão vai na tua casa te visitar, você já soca na cara dele. Nossa, irmão, tem 1 ano que você não vem me ver. Tem como você só receber o irmão e ser feliz, pelo amor de Deus? Que religiosidade é essa que te faz um fariseu, que fica exigindo que as pessoas tenham um score de visita na sua casa? Por acaso você é o score da visitação, é o visitador mor? Não é porque agora eu já sei, então eu posso cobrar. E a humildade? Outra coisa, e se o Senhor quiser limpar o seu terreno todinho? Porque vamos lá, irmãos, se nós fôssemos tão bons quanto nós julgávamos ser, os lugares de onde nós saímos tinham dado fruto. É isso que o Clebinho está dizendo aqui. Ah, não, mas Deus me tirou de lá porque queria fazer algo novo. Novo no lugar ou novo em você? Presta atenção, você não saiu porque você é especial, é porque Deus é misericordioso. Se você acha que lá está muita coisa errada, então onde é que Deus vai consertar as coisas? É em você, meu irmão. Porque vinha é o nome que Deus deu no texto para Israel, né, pastor Clebinho? Então é um negócio coletivo. Vamos chamar isso de comunidade? Se isso aqui é uma plantação, sabe o que vai fazer esse negócio dar certo? É se Deus restaurar você, plantinha. Que tipo de comportamento você tinha onde você veio, irmão, que você continua tendo? Que tipo de comportamento, Rafa, que você tinha lá, que você continua tendo aqui? Porque se existe alguma coisa que eu ainda permaneço fazendo, pastor Clebinho, eu não me esvaziei. E talvez é nisso que Deus está dizendo para mim: rapaz, não tem como eu limpar esse terreno, porque agora você está plantado num lugar bom, mas continua tendo os mesmos problemas dos lugares de onde você passou. Onde é que está o problema? Está no terreno? Deus deixou claro, Ele fez todo o processo de preparo, mas a vide não deu seu fruto. O problema não estava na semente, nem na terra. Alguma coisa deu errado que deu uva amarga, azeda. Eu quero fazer algo aqui, irmãos, em nome de Jesus, profético, porque me permita ser pedagógico, e nos últimos dias eu estou fazendo isso com frequência. Sabe o que está acontecendo conosco em momentos como esse de liberação da palavra? A gente está se esquivando achando que quem tem que receber é alguém que a gente conhece. Não faça isso. Você de repente está com o nome de alguém na tua cabeça nesse exato momento. Será que a pessoa está entendendo? Tira o nome dessa pessoa, se olha no espelho. Você está entendendo? Seja árbitro só de si mesmo nessa noite. Então onde é que está a pedagogia? Eu quero fazer uma encenação aqui. A gente aprendeu a fazer isso aqui, ó. A palavra vem e fala, E a gente acha que é espiritual, só que ó, era para ter pego em mim. E na pior das hipóteses, a gente faz isso aqui, ó.
Como se a gente já tivesse aprendido. Se Deus repete, ou é porque é muito importante, ou é porque a gente não entendeu. Então, onde é que está a pedagogia? Feche os seus olhos agora e começa a pensar onde é que você está errando nas mesmas coisas que você errava de onde você saiu. Pergunte ao Espírito Santo, meu irmão. Feche os seus olhos agora. Pergunte, Senhor, quais são os hábitos que eu permaneço tendo? Os vícios de comportamento que eu tenho? Pergunta ao Espírito. Eu reclamava para você que as pessoas não faziam isso, agora fazem, por que eu continuo tendo as mesmas posturas? Pastor Clebinho deu o exemplo, continue de olhos fechados, sobre a questão financeira. Antes você não contribuía porque não confiava nas pessoas e elas destinavam o recurso para algo que era impróprio. E agora? Que você joga a bola todo final de semana na Fundação Vida Nova, come no restaurante comunitário e ainda tem problema com contribuição. O que mudou? E agora? Que todas as pessoas estão disponíveis, você pode convidá-las a ir na sua casa ou receber um convite para ir na casa delas e você continua tendo extremo desconforto quando as pessoas estão com você. Antes ninguém ia te visitar. E agora que você está sentado na mesa das pessoas e se esconde ainda. Pergunte a você as amarguras que você continua tendo. O lugar onde você saiu, você acumulava desafetos, brigava com todo mundo. Você continua agora, irmão. Você não briga mais, mas continua guardando amarguras. Onde está o problema? Nós precisamos aprender a deixar a semente entrar no coração. Se pergunte, a palavra tem que entrar em você. Agora abra os olhos e diga para si mesmo, Senhor, essa palavra é para mim. Então, antes de devolver o microfone para o Clebinho, se você chegou no culto agora, escute o que Deus está falando com você. Rafael, escuta o que Deus está falando com você. Então a gente falou de humildade, do Deus que quer limpar a terra, porque ela não deu fruto agora que está plantada no lugar certo. Agora nós vamos para a terceira parte da mensagem, amém? João capítulo 15. João capítulo 15, verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto para si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O ramo, ele não está desassociado, ele não está separado da videira. É como se Jesus pegasse essa fala, esse texto de Isaías, dizendo, olha, em suma, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois o ramo. Meu pai é o agricultor. Mas existe um processo de ser podado. Existe um processo de ser cortado. É como eu disse no texto anterior, não dá, irmãos, somente para poder aparar a grama, irmãos. Se nós queremos, se nós entendemos que nós somos uma comunidade profética apostólica, se nós entendemos que de fato o Senhor, estamos num lugar fértil,
ele precisará profundamente. Ele precisará de forma mais profunda para que esse lugar, essa comunidade, ela de fato, ela dê trigo, ela dê palavra, como o Senhor tem estabelecido aqui. Mas é a coletividade, é o corpo, irmãos, que o Senhor deseja, que o Senhor quer alcançar. E nós precisamos compreender vamos permitir do Senhor? Vamos permitir do Senhor, de fato, Ele entrar em áreas da nossa vida, Ele tocar-nos de forma profunda. E quando muitas das vezes nós falamos do Senhor, irmãos, a tendência não, Deus vai falar comigo, e aí eu vou chegar para o Isaías, eu vou chegar para o Rafa. Não, irmãos. Deus falar através do corpo, Deus falar e dizer, eu vou até o meu irmão, eu vou até o presbitério. Eu vou até os meus líderes, eu vou até aqueles que de fato, irmãos, têm estabelecido, irmãos, parece que, talvez você possa estar entendendo de uma forma, não sei, carnal, poxa, mas Clebinho está falando tanto. Irmãos, esse lugar é um lugar de estabelecimento de justiça, irmãos. É um lugar onde o Senhor tem estabelecido a justiça social nesse lugar. É um lugar onde o Senhor tem estabelecido, porque Deus tem colocado corações. A minha definição para a liderança que nós estamos é uma liderança não perfeita, irmãos, mas uma liderança que tem deixado o Senhor trabalhar. Ontem eu estava fazendo uma corrida para uma mulher e ela chegou para mim e no domingo anterior eu tinha feito uma corrida para ela, para o pai dela, que deixei o pai dela no Euro. E perguntei, poxa, como é que está o seu pai? Não, está bem, ele está bem, não está mais inchado. Poxa, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateado, porque eu saí de um lugar, meu pai estava precisando, meu pai estava carente de uma oração, carente até mesmo de uma oferta, mas nenhuma liderança, nenhum pastor foi até o meu pai. E infelizmente, eu não pude estar lá mais. Porque é um lugar que se prega Jesus, mas que Jesus é esse que não reparte nada? Sabe para onde, pastor, eu consegui um amor? Eu consegui um amor, um carinho, numa outra religião. Ela ficou até meio sem graça de falar comigo. Mas eu consegui um amor, consegui um chegar junto, foi no Candomblé, pastor. O senhor pode ficar até assim, mas eu consegui lá lá é o amor de verdade, pastor. Mas, irmãos, eu chorei por dentro, porque se nós estamos de fato num ambiente, irmãos, tão frutífero, que é onde a gente tem visto o Senhor, porque de fato nós não posicionamos, porque de fato nós não tomamos uma atitude daquilo que o Senhor já tem estabelecido. Está na hora, querido, de nós nos posicionarmos numa entrega, porque isso aqui sou eu.
Eu não sei, irmãos, e eu tenho certeza disso, que eu não vou ter mais outra oportunidade, no sentido de estar num ambiente que eu estou. Eu, quando cheguei, mês que vem eu vou fazer 1 ano aqui. Quando eu cheguei aqui, estava na oração do turno lá atrás, eu falei, querido, para o presbitério, falei para os pastores, eu falei assim, olha, eu estou entregando a minha família na mão de vocês. Eu estou aqui. Mas eu não estou aqui porque eu ouvi uma profecia, porque Deus falou. Mas eu estou ouvindo aqui, porque antes de eu vir aqui, a minha esposa foi liberta de uma depressão espiritual, uma opressão. O ambiente libertou ela, que eu jejuava por ela, eu orava por ela, mas aquela mentalidade individualista, eu vou orar, mas não foi o coletivo. E eu disse que, olha, eu estou aqui para poder me entregar, eu não estou aqui para exigir nada, eu estou aqui simplesmente para me doar, entregar. Minha família está na mão de vocês. Porque, caramba, mas você não conhece os líderes. Não é questão de conhecer, irmãos. É no mínimo nós termos uma testificação do Espírito. É no mínimo nós termos uma compreensão no Espírito de que, de fato, esse lugar tem brotado águas vivas, esse lugar tem zelado pela presença de Deus, esse lugar tem procurado, de fato, caminhar naquilo que, de fato, a palavra de Deus, ela deixa claro. Então, a minha oração, a minha petição nessa noite é de que, de fato, o que você deseja? Está na hora de entrar nesse cântico novo do Senhor. Não é um cântico que você determina o que deve ser cantado, mas é um cântico que Ele sabe o que você deve cantar. Não é você desejar com o que deve ser pregado ou não, o que deve ser plantado ou não, mas é aquilo que o Senhor tem colocado no coração da liderança, no coração dessa casa, para poder trazer crescimento sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento, sobre todas as áreas da sua vida, irmãos. Dizer que a família de Deus não é algo decorativo, é lindo, mas eu não consigo me doar, mas eu não consigo colocar meu coração na mesa, porque eu tenho medo. Não, irmãos, vamos se colocar de pé. Está na hora de nós nos posicionarmos. E se você de fato, irmãos, eu desejo, se nós de fato nós queremos, irmãos, deixar com que o Senhor, através do corpo, através da liderança, tire essas pedras, irmãos, que ainda estão atrapalhando. Tira esses espinhos ainda que estão atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento. Está na hora de se posicionar, irmãos. Eu quero te chamar aqui à frente, nós vamos orar junto, porque é nos esvaziarmos mesmo, irmãos. É nos tomarmos um posicionamento no Senhor. É nós, de fato, tomarmos uma atitude que é onde nós possamos entender que não é algo alienado, é algo de fato que o Senhor está construindo, é aquilo que o Senhor está trazendo, está querendo desenvolver. Nós ouvimos o profeta Rafa falar semana passada da encarnação do verbo encarnado e não o verbo desencarnado. É uma relação, irmãos, é uma intimidade. Se você entende, querido, que verdadeiramente é o momento de se posicionar, vem aqui, vamos orar juntos. Se você entende que, Senhor, pode começar do zero, deixa Ele começar do zero, porque para Ele não tem problema nenhum.
Porque se você está num terreno fértil, se você está num lugar fértil, deixa eu te dizer uma coisa: Ele vai arar, Ele vai trazer profundidade, mas o corpo será um corpo saudável. A esterilidade ela vai sair, a infertilidade ela não vai prevalecer, mas sim um corpo frutífero. Um corpo frutífero, saudável. É isso que nós desejamos. Se você veio aqui à frente porque você quer se posicionar, mas responda para si mesmo, qual é a posição que você está tomando nessa noite? Qual é a posição? O que você vai decidir viver ou fazer a partir de hoje para efetivamente responder a esse ambiente que você acredita ser tão verdadeiro? O que vai definir que se esse apelo vai ter efeito em relação a tantos outros, que quem sabe você já esteve, é se a sua consciência tem clareza do que te traz aí e te coloca de joelho. Fale com o Senhor. Os outros irmãos só permaneçam em oração. Deixe esses irmãos que vieram aqui à frente ter o tempo deles com o Senhor. Geralmente a gente impõe as mãos. Nesse momento nós vamos, de onde estamos, liberar intercessão. Você não vai nem pôr a mão sobre esse irmão, que é para não atrapalhar esse momento que ele está tendo com Deus. Seja sentado ou de joelho, meu irmão. Diga para o Senhor o que te traz aqui. E diga para o Senhor o que você entende que você precisa corresponder. Se analise como filho. Se analise como pai, como mãe, como esposa. Se analise como homem, como mulher. Qual é o passo que você vai dar na direção de permitir que algo novo comece na sua vida? Qual é a postura que você vai adotar para quebrar o ciclo que não permite que coisas novas aconteçam dentro de você? Que Deus limpe o seu campo. Se você se protege não contando exatamente as coisas como elas acontecem, você precisa hoje dizer: Senhor, eu vou me expor. Eu não vou manipular mais as histórias. Se você se omite com medo daquilo que as pessoas vão dizer a seu respeito, você vai se expor e lidar com o que as pessoas pensam a seu respeito. É preciso uma resposta que mude o ciclo que você tem trazido até agora. Se o seu olhar é maligno, é pecaminoso,
Você vai começar a falar com o Senhor sobre os seus olhos serem maus. E você vai se disciplinar no modo como você se aproxima, como você cumprimenta, sondando o seu coração e as suas motivações. Se você tem o hábito de falar de maneira a conquistar as pessoas para elas fazerem o que você deseja, você vai sondar seu coração quando se aproximar de alguém. Por que eu estou falando desse jeito? O que eu quero afinal de contas? Eu estou buscando um lugar que eu não mereço e eu quero merecer? Se eu estou fazendo por mérito, está errado. Ou eu estou sendo precipitado, querendo na força entrar em uma posição que eu não tenho ainda, numa maturidade que eu não alcancei. Quem sabe você precisa quebrar o ciclo da falsa humildade. Você se comporta como se não soubesse, mas na cabeça rejeita tudo. Então, na verdade, você pensa que é alguém que sabe tudo. É melhor que você diga o que pensa do que fazer de conta que nada sabe. A mensagem do pastor Clebinho está falando sobre isso. É se abrir, se esvaziar, para que Jesus venha e tire os antigos lixos que mudam os lugares, mas eles continuam aí alterando a forma como você se relaciona, adulterando a verdade dos seus relacionamentos. Se você é mexeriqueiro, é fofoqueiro, o fundamento da fofoca é a não verdade. Porque eu não tenho coragem de falar quem é devido, eu falo de quem é devido. Indevidamente. Você vai aprender a procurar a pessoa que você se entristeceu e falar com ela. Porque senão a fofoca não vai sair da sua cabeça e nem da sua boca expulsando ela. É necessário uma postura. Se você tem o hábito de tirar as pessoas da sua vida sem que elas percebam, naquele famoso gelo, isolando elas ou afastando elas de você, você vai aprender a não fazer mais isso. Todas as vezes que você começar a fazer, você vai na direção dessa pessoa e vai falar sobre aquilo que está te afastando dela. Se nós acreditamos nisso, irmãos, nós temos que ir contra aquilo que nos atrapalha de viver essas coisas. Isso é um ato de fé. Paulo diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Ele está sendo claro: rompa com aquilo que você já não deveria mais ser e que pelo Espírito foi habilitado a não ser mais. Você não sabe estar contente com a vida que você tem, fica sempre desejando a vida dos outros. Você vai aprender a agradecer a Deus pelo que você é, e entender que isso que você sente se chama inveja. E para ser livre disso, você precisa estar contente com a vida que Deus te concedeu. A sua disciplina é ser grato. É lembrar todos os dias que você precisa agradecer por respirar, por acordar, por ter onde dormir, pela esposa que você tem. Porque enquanto você cobiça a esposa de outro, desejando que ela se torne outra mulher, você sai do lugar de ser limpo e volta às práticas de sujeira de antigamente. Pare de falar mal do marido. Converse com ele. Se ele não consegue conversar, chame alguém. Tome uma postura diferente, em nome de Jesus. É um romper que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Esses exemplos são apenas luz
para que no coração de cada irmão haja clareza sobre o que deve ser esvaziado deles. Sabemos que o esvaziar de Jesus não era um esvaziar de pecado, era um esvaziar de poder, mas para nós, infelizmente, o esvaziar ainda é de muito pecado, que nos impede de experimentar o seu poder. Limpa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus.